Você sabe o que é brainstorming? Quer aprender a fazer um brainstorm efetivo na prática? Então fica até o final desse vídeo, você vai aprender tudo que você precisa saber para fazer um brainstorming. O que é brainstorming? Em português seria algo como tempestade de ideias. É uma técnica que ajuda na resolução de problemas difíceis de serem resolvidos. É uma técnica, o brainstorming, ela vai te ajudar a explorar, a desenvolver a criatividade de um indivíduo ou grupo. Ah, Paulo, mas dá para fazer brainstorming individual? Dá, claro que dá. Claro que um brainstorming bem feito é muito bom quando você tem pessoas para compartilhar. Mas às vezes você está ali sozinho, você pode fazer um brainstorming sim. Basta você utilizar as técnicas em você mesmo. Ao longo do vídeo você vai aprender como fazer isso. Mas basicamente é não julgar ali as suas ideias e anotar aquilo tudo para depois colocar em prática. Mas você vai entender isso aí muito bem. Durante o vídeo eu vou dar passo a passo aí como é que você vai fazer isso e depois na prática, ali um exemplo bem prático ali como você faz o brainstorming. O brainstorming é uma técnica também que vai te ajudar a estimular a criatividade. Estimula ideias através da diversidade de pensamentos. Então aproveita aí a diversidade das pessoas, né? Cada um tem uma ideia, pensa de uma forma diferente, enxerga os problemas por um ângulo diferente e a partir dali você consegue gerar boas ideias que podem resolver a questão ali que está em pauta, ali na questão do brainstorming. E quem criou o brainstorming? Alex Osborne criou a técnica do brainstorming em 1948. Mas para que serve o brainstorming? Ele serve para a resolução de problemas complexos e criação de novos produtos. Sabe aquela hora que você está tentando resolver um problema e é como se desse um branco? Nada vem em mente, você não tem ideia de como fazer isso. No caso do brainstorming, acontece isso e talvez algo pior, porque você pergunta para um amigo, né, um colega de trabalho, um parceiro, um sócio, ele também não tem a mínima ideia de como é que vai resolver isso. E aí começa a ficar difícil de resolver o problema, então você usa essa técnica para resolver esses problemas que estão em pauta, que estão bem difíceis ali de se achar uma solução. Não é um problema tão convencional, né? Então, alguns exemplos, né, para você utilizar a técnica seria para a reestruturação de processos de trabalho do seu dia a dia dentro da empresa. Às vezes você faz alguma coisa, seus funcionários fazem alguns processos que poderiam ser melhores, né? Poderiam ser otimizados. E olha, sempre podem ser otimizados os processos. Então é muito interessante que aqueles processos mais críticos eles sejam reavaliados e aí ser feito um brainstorming. Por exemplo, um processo de vendas, né? Você poderia ter documentado todo o processo e aí a partir dali identificar como é que está a minha taxa de venda, será que eu posso melhorar isso? E aí ninguém consegue dar uma ideia bacana, vamos lá, vamos fazer uma sessão de brainstorming e ver como é que a gente pode ser mais eficiente e eficaz, ser mais efetivo aí no processo de venda. Então, ele serve também para desenvolvimento de conteúdos, quando você precisa criar conteúdos para a internet, por exemplo, para divulgar sua empresa, o seu negócio, ele te ajuda nesse processo. Às vezes a gente fica meio sem ideias também. Criação de novos produtos, né? Às vezes você quer desenvolver um produto novo para sua empresa, está precisando de alguma coisa nova, todo produto tem o seu ciclo de vida, então é interessante você usar a técnica para isso também. Reestruturação de um processo logístico, né? Você tem um galpão, você tem um processo de distribuição e você pode usar o brainstorming para isso, entre outras práticas, né? Então talvez você, se já usou a técnica, você deve ter aplicado para outras finalidades, mas aqui são algumas delas. Então eu queria até te perguntar isso, você já usou o brainstorming alguma vez? Deixa nos comentários desse vídeo, né? Como é que foi essa experiência, para que você usou o brainstorming, que me interessa muito saber sobre o seu negócio. Você que me acompanha aqui no canal, né? Você vê que eu gero o máximo possível de conteúdos para empreendedores, né? Gestores de empresa. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, mas eu quero sempre saber, eu quero te ouvir sobre se você já usou o brainstorming. Então deixa nos comentários aí como é que foi essa sua experiência. Existem algumas crenças que podem limitar o processo do brainstorming, as famosas crenças limitantes. Elas existem em todas as áreas de nossas vidas, inclusive quando você vai fazer um brainstorming. Eu não tenho criatividade. Isso não existe. Todos nós somos pessoas criativas. O que precisamos
despertar essa criatividade. Claro que existem ferramentas, né, que eu vou explicar aqui durante o vídeo, o uso de cores, o uso de técnicas diferentes, materiais diferentes, uma música, tudo isso pode te ajudar no processo do brainstorming a despertar essa sua criatividade. Claro, tem pessoas que são mais criativas do que outras, mas no processo de brainstorming não existe isso, fulano não é criativo, não chama ele não. Chama todo mundo que está envolvido no processo, que todo mundo vai conseguir contribuir de alguma forma. Tenho certeza, aplicando a técnica que eu vou explicar aqui. Aí eu preciso ter uma grande ideia, Paulo, então eu estou aqui pensando nessa grande ideia. Olha, não é bem por aí. Não é uma grande ideia que vai resolver o seu problema. As ideias, elas vão sendo desenvolvidas aos poucos. Então isso só acontece após o refinamento de dezenas ou centenas de ideias que foram evoluindo durante todo o processo de criação. Então, às vezes você tem uma ideia ali, ela é muito boa, mas ela pode ser melhorada, e aí nesse processo em grupo você pode estar desenvolvendo isso, né, desenvolvendo essa ideia e chegando numa ideia muito mais elaborada que realmente vai resolver o teu problema. O brainstorming, ele desenvolve a criatividade, né? Porque tem a ver com a tentativa e persistência. À medida que você fica ali tentando e persistir, você vai acabar chegando na solução do seu problema. E quais são os pré-requisitos para fazer um brainstorming? Bom, basicamente você precisa do problema ser resolvido. Paulo, isso aí eu tenho muitos problemas. Tá, eu sei, são muitos problemas mesmo que a gente tem para resolver. Então vamos lá. Algumas ferramentas, né, algumas técnicas, elas acabam gerando problemas quando você está fazendo o seu desenvolvimento, principalmente quando você está trabalhando a questão de planejamento estratégico. Então, por exemplo, identificação do propósito de uma empresa. É uma coisa mais profunda e às vezes você não consegue responder algumas questões. Determinar os fatores críticos de sucesso, né, de uma empresa. Também você pode cair algumas encruzilhadas ali e não conseguir resolver. Desenvolvimento do Balance Scorecard da empresa, fazer as declarações institucionais, missão, visão, valores, elaborar um modelo de negócio no Canvas, fazer uma análise SWOT. Então, essas ferramentas elas podem gerar questões que não conseguem ter uma resposta e por isso você pode usar a técnica de brainstorming. Mas não necessariamente só isso. Você pode realmente ter levantado uma questão no seu dia a dia na sua empresa. Brainstorming é bem interessante. Tá? Pensa no seguinte, você pensa no problema que tem na sua empresa. Minha empresa não vende, Paulo. A gente está no meio de uma pandemia. O meu fluxo de caixa está ruim. Para um minutinho, dá um tempo para você. Se você vai fazer sozinho, não tem problema. Pega uma folha de papel e começa a escrever tudo, né? Utilizando a técnica que você vai aprender já. Você vai escrevendo tudo ali, as ideias que vêm em sua mente para você resolver o problema. Com isso, você vai chegar numa solução. Hoje em dia, a informação está disponível para todo mundo. Tem muito conteúdo gratuito na internet, né? E tem muito conteúdo pago também, muito bom. Mas está tudo aí, está tudo na ponta dos dedos. É uma questão de você realmente focar e saber aonde você quer chegar. Essas ferramentas aqui, eu tenho vídeos explicando sobre todas elas, tá? Eu já fiz vídeos explicando sobre identificação do propósito da empresa, fatores críticos de sucesso, Balance Scorecard, declarações institucionais, Canvas, análise SWOT, entre outros. O que eu fiz? Eu criei uma playlist onde eu juntei todas essas ferramentas, tá? E aí você pode clicar aqui nos cards e você vai ter acesso a essa playlist e depois que você terminar esse vídeo você vai poder assistir essa playlist inteira. Várias delas têm materiais que você vai poder fazer download, utilizar diretamente na sua empresa. Essa playlist está incrível, é um material muito profundo, muito interessante, de fácil entendimento para desenvolver o planejamento estratégico do seu negócio. E qual é o método, né? Então vou mostrar aqui o passo a passo para a execução de um brainstorming efetivo. O primeiro passo para desenvolver o brainstorming é a preparação. Relacione as informações que dão contexto ao problema. Às vezes você pegar ali só o problema, será que é o suficiente? A gente não está vendendo muito. Tá bom, mas que informações você tem mais sobre isso, né? Os clientes não estão chegando na empresa ou será que eles chegam, mas a gente não consegue converter em vendas? Então você tem que contextualizar um pouquinho mais isso. Existe alguma informação histórica? Quer dizer, como é que era no passado? Eu conseguia fazer essas vendas? Por que eu não estou conseguindo fazer agora? Será que é a questão da crise? Ou será que é alguma mudança que houve dentro da minha empresa?
Será que talvez eu tenha que reestruturar o meu negócio? Então, você tem que contextualizar um pouco mais o problema para levar para o brainstorming, que fique bem claro para as pessoas o que precisa ser analisado, o que precisa ser buscado, né? Que resposta precisa ser encontrada. Reserve um local para fazer o brainstorming, um local que seja tranquilo, que dê liberdade para as pessoas se deslocar. Normalmente a gente usa a parede, né, como está aí na foto, as pessoas colam os post-its na parede, então tem uma parede, tem bastante parede aí com bastante pessoas, um local que seja agradável para que seja feito a reunião de brainstorming. E separar materiais, caneta, folha de papel, post-it, tudo muito colorido, em bastante quantidade, para não ter nenhum tipo de limitação aí no processo criativo das pessoas. O segundo passo aí para o processo de brainstorming é você efetivamente, né, estabelecer a reunião. Então estabeleça um clima de liberdade de expressão. Deixe claro que as críticas não são bem-vindas nesse primeiro momento no processo do brainstorming. Ninguém tem que criticar ninguém, muito menos a si mesmo. Você tem que deixar as ideias fluir simplesmente. Não é o momento de críticas ali. Deixe claro o objetivo do brainstorming e que nenhuma ideia será criticada no primeiro momento. Então isso aí tem que ficar bem claro para as pessoas. Terceiro passo, vamos passar agora para o brainstorming efetivamente, né? Dê início às atividades. Use de recursos visuais coloridos, como post-it, canetas coloridas e papel colorido. Você pode enriquecer o ambiente com uma música, mas tem que ser instrumental para não tirar a atenção das pessoas. Estabeleça um tempo de 10 a 30 minutos para a elaboração e anotação de todas as ideias. Estimule a troca e complementação de ideias na equipe. Procure soluções loucas para o problema, que apesar de não serem viáveis, pode dar origem a novas ideias. Então, às vezes você pensa uma ideia muito louca ali, fica tranquilo. Não se preocupa com dinheiro, com ferramenta, com tecnologia, se nada disso existe. Simplesmente dá a solução ali para o problema. Organize, né? O quarto passo seria organize. Tente agrupar as ideias e separar as ideias repetidas. Depois, comece a descartar as totalmente inviáveis e relacione as que sobraram e comece a colocar em ordem de prioridade. Tá vendo? Como é que é um método, né? O brainstorming é uma técnica que te permite um passo a passo. Com esse passo a passo aqui você vai conseguir executar as suas reuniões. Até te aconselho, quando você for fazer esse processo de brainstorming, você vai definir a equipe ali que vai participar, manda o link desse vídeo para essas pessoas, elas vão assistir, elas vão entender melhor o processo. Na hora que for, você já não vai nem perder tempo explicando, porque já está tudo explicado aqui. Quinto passo, né, do processo do brainstorming. Nesse momento, o grupo pode ser dispensado, ficando apenas líderes que vão ajudar no processo de filtragem das ideias. Então aqui você já fez o processo de brainstorming e aí agora é só a liderança que vai realmente efetivar ali e aí sim vai fazer uma crítica sobre essas ideias. Tá? Já a gente vai ver um pouco mais na prática essa questão do brainstorming. Eu estou dando aqui os 7 passos, né, como prometido, mas a gente vai ver um pouco mais de detalhes aí como fazer esse processo. Sexto passo, as ideias. Identifique as ideias que serão implementadas no seu negócio, né? Essas ideias que realmente você falou assim, não, essas aqui é o que a gente vai atuar agora. E aí, parte para o abraço, vamos para o plano de ação. Criar um plano de ação 5W2H. O que, porquê, quem, como, quando, onde e porquê. Né? Se você não sabe aí como é feito o plano de ação, você pode pegar e depois deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você quiser um vídeo sobre isso, eu vou explicar aí como fazer um plano de ação. Eu posso desenvolver esse vídeo aí, como fazer um plano de ação baseado aí no brainstorming. E quais as funções, né? Cada pessoa que vai participar do brainstorming, elas vão se dividir basicamente em 3 tipos de funções. Então você tem que defina quem será o líder e os secretários que darão apoio ao processo. O restante são os membros que contribuirão com as ideias dentro do processo do brainstorming. Vamos ver aqui um pouquinho mais a fundo. Então, o líder, qual é o papel do líder? Domina o processo do brainstorming e conduz para que seja motivador e harmônico, né? Você tem que estar ali preocupado com isso. Então, defina um líder para desenvolver esse papel, né? Procurar sempre manter a harmonia ali do grupo, nada de briga, né? E sempre motivando ali, ser uma pessoa animada, motivando para que tudo dê certo e seja um ambiente bem criativo. Os membros. Você vai convidar as pessoas que vão realmente participar ali do brainstorming e vão contribuir com as ideias. Então eles apresentam as ideias respeitando o momento de cada um.
e colaborando para a criação de novas oportunidades. Que às vezes alguém deu uma ideia lá estranha, mas você pega um gancho daquilo ali e consegue aplicar e consegue gerar uma nova ideia. Então por isso que a gente tem que ser criativo, né? Gerando novas oportunidades a partir das ideias dos parceiros, das pessoas que estão colaborando ali no teu grupo. E o secretário, ele vai registrar as melhores ideias. Pode ser no computador, pode ser numa folha de papel. O importante é que seja feito esse registro, né? Não pode terminar uma reunião de brainstorming e a gente fala assim, e aí, pega os papeizinhos todos na parede. Não vai adiantar nada, tem milhares de papeizinhos, então alguém tem que estar ali selecionando essas informações, fazendo o registro e organizando esses dados. Que regras a gente pode seguir? Primeiro, não criticar, nem com palavras, nem de forma não verbal, com gestos e caretas negativas, como eu botei ali na foto, né? Às vezes você não está falando nada, mas sua expressão corporal, a sua face, ela está dizendo ali que você está criticando. Então toma muito cuidado com isso, né? Não adianta pensar, nem falar e nem gestos, né? Não critique de forma alguma. Seja criativo, produza muitas ideias e colabore com as ideias do grupo. Na prática, né, como é que a gente vai fazer esse brainstorm? Eu dei o passo a passo, agora vamos um pouco mais na prática, como é que seria isso. Como conduzir uma sessão de brainstorming? Primeiro, a gente tem que seguir alguns princípios, né, do não julgamento, como eu falei, né? Não julgar as suas próprias ideias, nem as ideias que estão correndo no grupo. E esse é o mais importante no processo do brainstorming, porque o julgamento, ele para naquele momento que você julga, você para o processo criativo. Quando você não julga, você deixa sua mente abrir, evoluir, e você vai escrever um monte de coisa que não tem nada a ver, tá tudo bem, não julgue nem a você, nem ao outro. As ideias, quanto mais, melhor. Não se limite. Eu dei 2 ideias, tá bom. Não, você tem que dar 100 ideias, 1000 ideias, não se limite. Aproveite todo o tempo disponível para criar uma quantidade enorme de ideias, porque isso é importante no processo de brainstorming, é a quantidade, tá? Mais do que qualidade, é a quantidade, porque a quantidade que você gera, o outro às vezes pode ver uma oportunidade e criar uma ideia que case e vai elevando e vai elevando e vai crescendo, então você tem que gerar bastante conteúdo. Dicas e truques aí para você fazer o brainstorming que vão potencializar o seu processo de brainstorming. Olha, reuniões em pé, é uma dica incrível, porque isso estimula a criatividade, né? Então as pessoas ali elas não ficam paradas, sentadas ali, e aí elas vão acabando sendo mais criativas, né? Tem pessoas como eu que adoram caminhar para gerar criatividade, para ser mais criativa. E muita gente é assim. Então quando você está ali todo mundo em pé, gera aquela energia ali no ambiente e acaba que o ambiente fica mais criativo, né? Sobre grupos, defina grupos pequenos de até 4 a 6 pessoas para trabalharem juntos nesse processo de brainstorming. Isso manterá uma certa ordem no processo. Toma cuidado, grupos muito grandes, eles ficam difíceis de ser gerenciados, as pessoas não conversam, acaba ficando pessoas meio de lado, aquelas pessoas que são mais tímidas como eu, acaba ficando meio de lado, deixando o grupo ali andar sozinho e aí não contribuindo. Fica aquele monte de gente numa sala, mas poucas pessoas estão contribuindo. Então é preferível você fazer grupos menores. Tá? Então, o menor possível para você poder ter todo mundo trabalhando e produzindo. Diversidade também é muito importante, né? Tem gente que acha assim, bota mulheres de um lado, homens do outro, os chefes do outro. Não, pelo contrário, tá? Procure garantir a diversidade de gênero, setor, cargo, posição hierárquica, mistura todo mundo, porque aí o mundo é assim, né? Essa diversidade, a gente precisa utilizar ela para criar. Se todo mundo fosse igual, todo mundo pensasse igualzinho, não existiria o processo criativo. Então a gente precisa realmente ter essa diversidade para ter novas ideias. Vai ter aquele que vai de acordo com uma ideia, o outro vai ser contra, e é isso aí que é importante. Inclusive quando a gente está num processo de brainstorming e não tem ninguém dando contra, alguém tem que puxar ali e falar, eu vou dar contra, eu concordo, mas eu vou ser contra essa ideia, para gerar uma outra discussão, para gerar uma outra ideia diferente, né? Então é importante essa diversidade. O uso de post-its no processo de brainstorming é um truque, né? Muita gente
faz o post-it, está aqui como na imagem, né? Você puxa o post-it, ele fica todo amassado, quando você cola na parede não dá para ler nada. A gente fica tentando desamassar, ele descola e cai. E aí na ilustração você tem duas formas erradas de descolar ele e tem uma forma correta, que é simplesmente puxando para baixo. Ele vai sair inteirinho, retinho, é só ali colar na parede. Isso é um truque, né? Para seu processo de brainstorming ficar tranquilo ali, todos os post-its ali na parede. Bom, no início, você dá 5 minutos de brainstorming em silêncio. É um brainstorming individual, sem te criticar as ideias que vierem em mente. Então você vai fazer com você mesmo, né? Sozinho ali. Você já definiu o grupo, mas você vai começar os 5 minutos sozinho. Anote tudo. Cada ideia deve ser escrita em um post-it. Aí você vai para a parede, né? Coloca ali na parede ali, cheia de informação. Colhe as ideias na parede e compartilhe com o grupo, mas não critique a ideia alheia. Então todo mundo ali, o grupo que você está, todo mundo vai colocar as ideias e ninguém vai criticar, né? A partir daí que você vai analisar e ver se surgem novas ideias, né? Porque você vai olhar as ideias dos outros. E aí tem um tempo, né? Um tempo máximo é de 15 minutos para todos apresentarem suas ideias. Então você está ali no grupo, todo mundo vai apresentar ali as ideias. Não se justifique, tá? Não perca tempo, não caia na armadilha de ficar se justificando. Não conte uma história para justificar a sua ideia. Foco na ideia, porque senão a gente não tem tempo. O processo acaba demorando demais e aí não chega em lugar nenhum. Então não perca tempo tentando justificar a sua ideia. Ó, eu quero fazer desse jeito, minha ideia é essa. Pronto, acabou. Sem julgamento. Tá? E não precisa ficar se justificando para não perder tempo. Agrupe, né, essas ideias, relacione ideias semelhantes. Então, a partir do momento que você já tem ali todas as ideias, comece a agrupar elas e relacionar as ideias semelhantes. Faça um filtro. A próxima etapa é fazer um filtro dessas ideias. Então, você já tem ali um conjunto de ideias enorme, né, já organizou e você vai começar a fazer um filtro dessas ideias. E aí, quais seriam esses critérios de eliminação? Esses critérios você vai criar para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, para o seu problema. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então estabeleça critérios de eliminação, como por exemplo, eliminar ideias que façam apologia a drogas, lícitas ou ilícitas. Não pode ter apelo sexual, não pode ser perigoso, não pode ser perecível. Isso aqui não é genérico, tá? Isso aqui são alguns exemplos e aí vai depender do seu negócio. Você vai ter que criar esses critérios de eliminação para você aplicar no filtro. Neste momento, não filtre ideias boas ou ruins, apenas elimine de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Tá? Então você estabeleceu um critério ali que realmente você não quer aquele tipo de ideia, mas o resto você vai deixar para fazer uma análise mais à frente. E aí você vai melhorar as ideias. Então a próxima etapa é cada integrante do grupo votar em 3 ideias que mais gostou. Não estimular os outros a votar nas mesmas ideias. Não fica estimular na sua ideia, né? Vota na minha. Não é isso, tá? Você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí os critérios aí para esse voto, apenas 2 votos podem ser em ideias suas e 1 voto tem que ser uma ideia de outra pessoa, né? Mais uma vez é a questão da diversidade, né? Não fica puxando a sardinha só para você. E aí você vai separar as 2 ideias mais votadas por grupo, né? Você vai ter ali, vamos dizer que você tem 5 grupos, 2 ideias de cada um, você vai ter ali 10 ideias ali que você vai colocar na parede. E aí no final, inicia-se mais uma sessão de 20 minutos, 10 para a primeira ideia e 10 para a segunda ideia de cada grupo, né? E aí você vai compartilhar a ideia com todos os grupos. Vocês definiram essas ideias, compartilha com todo mundo para que todo mundo tenha conhecimento dessas ideias. E aí vai ser feita uma votação, né? Então a primeira etapa é cada um votar em uma dessas ideias principais. Então você tem ali as ideias principais, cada um vai votar para você identificar melhor. Você pode fazer isso aí num quadro, numa folha de papel, numa planilha do Excel, você pode ter relacionado as soluções, e aí bota uma planilha, aí você escolhe a melhor forma. Eu sugiro que seja feito numa folha de papel se você não tiver um quadro branco para fazer. Tá? E se você gostar de Excel, de planilha, aí sim você vai fazer numa planilha Excel. Mas tem que ser uma coisa simples, tá? Brainstorming tem que ser uma coisa bem simples. Não pode ter nenhum bloqueio de tecnologia, nada disso. E aí você vai fazer uma triagem, né? Faça uma triagem das 5 ideias que tem mais votos, e aí você vai ter aí uns 20 minutos para fazer isso. E a partir dali você vai montar um plano de ação.
né? Você já tem as ideias, seu problema está resolvido. Então, nesse ponto, é só colocar as ideias no plano de ação e missão cumprida. Então, sobre o plano de ação, se você quiser que eu grave um vídeo sobre como criar um plano de ação, você deixa nos comentários desse vídeo falando: Paulo, quero que você crie um vídeo explicando como fazer um plano de ação, que eu vou fazer esse vídeo aí se tiver as pessoas interessadas em que eu faça isso. Queria dar uma sugestão de livro que vai te ajudar bastante no processo criativo. Chama Pense Melhor, um guia pioneiro sobre o pensamento produtivo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, você vai poder clicar e vai direto para a Amazon para você saber mais sobre o livro se você quiser comprar. Não se engane, a criatividade e a inovação são essenciais para o sucesso de qualquer organização. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Grande abraço, sucesso!